Beyblade Burst é sem dúvidas a geração mais longa de Beyblade até o momento. Dentro dessa geração nós tivemos vários sistemas diferentes, cada um sendo lançado em um ano específico e com suas características próprias. O que eu quero explorar nessa série aqui é exatamente cada um dos sistemas. Parece que fica um pouco confuso com o passar dos anos o que cada sistema tem de diferente em relação ao anterior ou mesmo aos próximos. Então é interessante a gente fazer uma pequena viagem no tempo aqui e lembrar os sistemas que foram lançados e suas principais características. Lembrando que embora Beyblade Burst tenha tantos sistemas assim, todos eles respeitam a mecânica base de Beyblade Burst com os componentes Layer, Disc e Driver. E exatamente essa limitação, digamos assim, acabou sendo um dos fatores mais interessantes para observarmos a evolução da geração no decorrer dos anos. E hoje seguimos a nossa série analisando esses sistemas com Chosets, um sistema que certamente foi bastante interessante e trouxe mecânicas únicas e muito legais para Beyblade Burst de modo geral. E seguindo a principal característica que nós temos do Longinus, que seria o metal sempre presente nos seus layers, dessa vez Chosetsu nos trouxe metal em todos os layers como principal característica do sistema de modo geral. Portanto, esses Beyblades acabavam sendo muito mais pesados e aí sim as batalhas ficavam mais intensas, considerando os impactos super agressivos de alguns modelos que trouxeram, além do metal, uma variedade imensa nas mecânicas que continuam evoluindo. Afinal, o quarto sistema de Beyblade Burst não poderia deixar de lado o que o terceiro sistema já havia estabelecido, ou seja, mecânicas não podem faltar. Partes móveis aqui é o que a gente mais vai ter. Exceto os três primeiros lançados do sistema, que são o Z-Achilles, o Winning Valkyrie e o Emperor Forneus. Esses não tiveram de fato mecânicas nos seus layers, mas eu gostaria de começar comentando a respeito das principais mecânicas que vemos aqui no sistema Chosets. Temos a clássica asinha móvel de resistência do Ragnarok, que abre para a parte externa do layer, considerando a força de rotação do Beyblade, e isso vai manter o Beyblade mais equilibrado. Tivemos uma mecânica super interessante no Archer Hercules também no quesito equilíbrio, porque aproveitava o peso do metal e a força de rotação para expandir um pouquinho mais o layer, e conforme ele fosse diminuindo a força de rotação, essas partes se contraíam novamente para equilibrar o Beyblade de uma maneira mais eficiente, sendo o Archer Hercules uma das peças mais interessantes, incluindo para combos competitivos que nós tivemos na época. Mais um Beyblade de giro à esquerda foi introduzido na geração Burst, e o Hell Salamander mostrou que veio porque ele foi uma das peças mais competitivas, considerando que ele tinha dois modos. Um deles, no modo de defesa, ficava com intervalos muito menores entre os pontos de impacto, mas você poderia alterar o modo dele e torná-lo um modo de contra-ataque bem mais agressivo, com pontos de impacto bem melhor definidos. E lembrando, o modo mais utilizado do Hell Salamander em torneios era definitivamente o modo de defesa, onde ele conseguia não apenas defender muito bem, como é a sua proposta, mas ele também conseguia uma equalização super eficiente. Falando a respeito dos Beyblades que não tem tantas mecânicas, é o caso do Longinus, que acabou ficando para trás aqui nesse sistema, porque, como disse, a principal característica dele seria ter metal na sua estrutura. Ele sempre teve isso como diferencial. Mas agora que todos possuíam metal na estrutura principal do layer, o Longinus ficou bem fraco e ficou para trás nesse sistema de modo geral. Infelizmente, porque a forma dele é interessante, até lembra uma Dragoon, tem pontos de impacto legais e upper attacks interessantes, mas ele acabou, como disse, ficando para trás exatamente porque ele era mais do mesmo, considerando que o sistema como um todo tinha a mesma característica. Uma mecânica bem interessante aplicada no sistema Chosets foi exatamente a espada do Excalibur, que, como já esperado, precisava ser de metal. Mas além disso, ela ficava numa configuração móvel exatamente para manter o Beyblade desequilibrado e fazer com que ele tivesse um ataque muito poderoso. Já outras mecânicas como o Vice Leopard, elas ficavam um pouquinho para trás, não eram exatamente funcionais, mas é como eu disse no vídeo de análise desse cara aqui. Me joga na Matrix, cara. Eu adoro a ideia de ele tentar morder os outros layers. É uma mecânica que pode não funcionar, mas a ideia dela como um todo é muito interessante, fora que é uma peça bastante pesada considerando o metal que tem nela. Algumas mecânicas de absorção de impacto, como por exemplo
foram com o Hazard Kerberos. Outros Beyblades que, embora não tivessem mecânicas, assim como o Longinus, mas eram extremamente eficientes para o competitivo. O Dan Hades é um dos melhores exemplos que a gente tem para essa característica, porque ele era muito pesado, tinha muito metal nas suas extremidades e seus pontos de impacto eram absurdamente potentes. Agora, são duas mecânicas fundamentais que estabeleceram aqui o sistema Chiozetsu e que para mim se destacam muito mais do que as outras mecânicas. A primeira delas, não tem como fugir, é do Revive Phoenix e consequentemente o que veio depois, o Dead Phoenix. Essa é uma mecânica tão interessante que funciona tão bem exclusivamente com o sistema Burst, porque ela engana bastante o oponente, causando a impressão de que ele eclode, mas na verdade não. Tudo que acontece é soltar essa armadura, e essa armadura aqui, aproveitando a força de rotação poderosa do Beyblade, vai voar pela arena de modo que acerte os oponentes. Sim, pode acertar o Fênix também, é claro, mas a ideia é que essa armadura aqui acerte os oponentes e tente causar aí um overfinish, ou pelo menos atrapalhar bastante na hora da batalha. É uma mecânica tão legal e tão interessante que ela foi replicada, como disse, apareceu uma segunda vez no Dead Phoenix e aí sim ela veio bastante melhorada. E aqui nós podíamos também fazer a combinação do Perfect Phoenix. Então são layers que trazem uma mecânica super interessante para Chiozetsu, aproveitando-se não apenas da força de rotação, não apenas do metal, mas também do sistema Burst como um todo. A segunda mecânica que eu quero comentar aqui, que destacou completamente o sistema Chiozetsu, é que começamos a ver de uma maneira mais objetiva, mais clara, a introdução de um subsistema mais pro final da temporada, mais pro final dos lançamentos do sistema, com os sistemas dos Beyblades chamados Chiozetsu. Temos o Chiozetsu Valkyrie, temos o Chiozetsu Spriggan e, claro, o protagonista Chiozetsu Achilles. Esses três possuíam um sistema exclusivo de Burst Stoppers, ou seja, a ideia de impedir os Burst Finishes era muito evidente, em especial nesses três. Os três funcionam de uma mesma maneira, com um lançamento potente o suficiente, você consegue despertar o Burst Stopper que está dentro da estrutura do layer, ou seja, no Valkyrie fica mais evidente pelas cores, podemos ver claramente esse pontinho vermelho aqui que vai impedir a passagem da aba do disc. Conforme o Beyblade está girando super rápido, o disc vai destravando, dependendo, é claro, das pancadas que receber dos oponentes, e aí ele chega nesse momento aqui, em que o disc dificilmente vai passar por esse obstáculo. E para que ele passasse desse obstáculo aqui, ele precisava de uma pancada bem forte para desativar o Burst Stopper e fazer com que o Beyblade de fato eclodisse. E esse sistema evidentemente também está presente no Chiozetsu Spriggan, aqui um pouquinho mais difícil de ver a abinha ali dentro, e também, é claro, no Chiozetsu Achilles em dois lados. Tanto o Chiozetsu Achilles quanto o Chiozetsu Spriggan possuíam dois Burst Stoppers, porém eles eram muito mais fracos em relação ao único Burst Stopper que estava presente no Chiozetsu Valkyrie. E uma grande dificuldade que muitas pessoas tiveram no começo desses lançamentos foi ativar de fato. Você precisava de um lançamento bastante potente para que conseguisse ativar, e não apenas força, mas um pouquinho de técnica também, para você entender quão rápido o Beyblade precisa girar para que esse sistema seja desperto. Um outro detalhe que também fica muito evidente, fica como padrão no design de modo geral de todos os layers Chiozetsu, exceto dos três do subsistema de despertar com Burst Stopper, é que nós temos esse pequeno furinho aqui em quase todos os layers do sistema Chiozetsu. Esse furinho serve para que você encaixe uma peça chamada Level Chip. O Level Chip preenche esse espacinho e ele é encaixado na parte interna do layer. Ele fica aqui em volta das travas do layer exatamente para que ele crie um nível a mais e pressione o driver de forma diferente, para que seja mais difícil destravar o Beyblade enquanto ele estiver em batalha. O Level Chip ajudava um pouquinho na resistência a Burst, mas também ajudava no equilíbrio de modo geral, considerando que ele colocava a estrutura com um pouco mais de peso onde faltava, que era naquele espacinho. O Level Chip foi uma peça extremamente rara de se conseguir, porque era vendida em alguns momentos especiais e exclusivos em lojas específicas ou com lançamentos muito limitados. Então é difícil conseguir um desses, e no fim das contas, embora a proposta dele fosse deixar o Beyblade mais equilibrado e acrescentar um pezinho e uma resistência a Burst, ele não faz assim tanta diferença, embora algumas pessoas prefiram utilizar ele por segurança.
Os discs não sofreram uma mudança tão drástica e não receberam um novo sistema, como a gente viu da mudança do sistema Dual Layer para o God Layer. Aqui em Chosetsu a gente permanece na mesma estrutura de discs numerados como são em God Layer. Por exemplo, o Z Achilles veio com o disc 11 ou 11, o Winning Valkyrie veio com o disc 12 ou 12, e esse era um disc bastante perigoso porque a gente consegue observar as pontas que ele tem aqui, que são quase como lâminas, e essas lâminas girando rápido faziam um estrago bem grande em outros layers. Também vimos discs como o 13 ou 13 e novos frames, como é o caso do Lift, o Proof, que prometia um Life After Death que acabou não entregando tão bem assim. Frames também como o Dagger, que funcionavam muito bem com discs 1 e 1 Dash. Frames como o Turn, que dependia de como você colocava ele no disc, fazia com que ele tivesse um padrão diferente para ataque ou defesa. Frames que trabalhavam com a aerodinâmica de forma diferenciada dos que a gente já havia visto, como é o caso do Expand. E também o Reach, que tinha um alcance bem grande para conseguir desestabilizar os oponentes. O único disc realmente exclusivo do sistema Chosetsu foi o Zenith, porque ele intercalava plástico, metal e borracha em uma estrutura só, e ele veio exclusivamente no Chosetsu Valkyrie. Agora, embora nos discs a gente não tenha tido uma novidade tão grande assim, foi nos drivers que a gente recebeu uma atualização imensa para o sistema Chosetsu de modo geral, e em dois aspectos diferentes que algumas pessoas já vinham comentando se isso realmente aconteceria de fato durante a geração Burst como um todo. E o que nós recebemos aqui de interessante foi que os drivers tinham alturas diferentes. Alguns deles, como é o caso do Extend, você poderia deixar ainda mais alto ou mais baixo dependendo de como você configurava ele, e isso tornava o Beyblade mais eficiente para um Smash Attack ou para um Upper Attack. Além da altura óbvia de alguns drivers, como é o caso do Volcanic, nós tínhamos algumas mecânicas bem interessantes e muito inusitadas. O Volcanic foi excelente no quesito ataque e, acredite, resistência em alguns combos. Outros foram uma adaptação do que a gente já tinha, como por exemplo o Eternal, sendo uma pequena adaptação do Revolve, onde você tinha um pratinho de giro livre, só que de POM, num driver muito mais baixinho e com uma mola muito mais resistente. Tivemos mecânicas insanas também, como é o caso do Operate, que você podia simplesmente desbalancear ele, tirar o centro de rotação dele e fazer com que ele saltasse muito pela arena. Outros drivers como o Jolt eram extremamente baixinhos, mas muito eficientes para ataque graças à sua ponta de borracha estrelada. Outros muito mais altos, como é o caso do Sword com sua ponta de metal estrelada. Loucuras como por exemplo o Quest, que tinha um copinho de sucção para que ele se prendesse na arena e tivesse giro livre. Mas o principal elemento que Chosetsu trouxe e mudou o jogo completamente foi no Random Booster Volume 12, que tinha como prêmio o Dead Hades. Porém, além do Dead Hades, o que introduziu uma das melhores peças do jogo foi um recolor de um God Layer, que é esse Shelter Regulus aqui. Ele vinha com nada menos do que o primeiro Driver Dash já lançado em Beyblade Burst, ou seja, o Destroy Dash. Explicando de forma simplificada, nós sabemos que os drivers têm uma molinha ali na sua parte interna, e aí essa molinha tem a pressão para que esses dentinhos aqui passem pelas travas do layer, ou seja, eles vão clicando com as travas do layer, e essa pressão que essa mola faz aqui é o que dificulta ou facilita o burst finish. No caso dos drivers dash, você consegue ver uma molinha dourada ali dentro, que ela é bem mais grossa do que a molinha padrão que você vê nos drivers comuns, ou seja, essa molinha dourada mais grossa tem muito mais pressão e vai fazer com que os cliques aqui dessa parte das travas do driver passem com mais dificuldade pelas travas dos layers, e isso faz com que ele seja mais difícil de ser eclodido. Para facilitar a identificação de um driver dash, para que você não tenha que ficar olhando a molinha dourada ali dentro o tempo todo, a Takara Tomy colocou essa parte em vermelho aqui, o que facilita muito você saber se é um driver dash ou não. Além disso, essas travas dos drivers dash aqui em cima costumam ser um pouco maiores que as dos drivers comuns. É claro que não apenas o driver Destroy recebeu uma versão dash nesse sistema, ele teve aqui
aqui alguns companheiros como o Zephyr Dash, que era do próprio Dead Hades, também tivemos um Zeta Dash, que era do Chozets Spriggan, e o favorito de todos, o Extreme Dash, que veio no Shadow Amaterios, e essa foi uma peça que trouxe uma modificação gigantesca para o jogo, porque não apenas a mola reforçada aqui no Extreme, mas a borracha dele era diferente, um pouco mais macia, fazendo com que ele corresse muito mais pela arena e fosse mais eficiente para o ataque, porém desgastava muito mais rápido e as pessoas estavam desesperadas para comprar mais e mais cópias de um Extreme Dash. Então, os Drivers Dash serviram para modificar o jogo e dificultar ainda mais os Burst Finishes. Percebemos que cada vez mais atacar vinha dificultando a terceira finalização do jogo, porque isso vinha de uma progressão natural do jogo, de tornar-se cada vez mais difícil eclodir os produtos, e é claro, muitas pessoas vinham comentando que os Beyblades eclodiam com muita facilidade, o que tornou as coisas mais difíceis para atacar a Tomy, e aí eles tiveram que adaptar o sistema para agradar um pouco também, é claro, o público. Também tivemos a introdução de alguns Discs Dash, o que trazia uma pequena atualização para esses discs que nós já conhecíamos, como era o caso do 8 e também do 1. Eles traziam uma estrutura um pouco melhorada e uma alteração no design, não mudando tanto assim, mas trazendo uma novidade a mais para as coleções. Mas o sistema Chozets ainda trouxe mais uma surpresa para os Z-Achilles, uma evolução super interessante e bastante inesperada. Ninguém pensou que a Takara-Tomy conseguiria ter implementado isso desde o começo do sistema, que foi o Plus Tip. Essa pecinha minúscula aqui era encaixada diretamente no Extend para que você formasse o Extend Plus. Para isso vinha com uma pequena ferramenta que você simplesmente encaixava para remover essa peça aqui e aí sim adicionar a nova ponta. E agora nós temos um driver completamente novo, e aqui nós temos um dos drivers mais competitivos de toda a geração Burst, que é o Extend Plus. Com as suas 3 alturas, a mais eficiente, é claro, é a de resistência, por ter um contato muito grande com a arena e aguentar bastante tempo girando em equalização. E de modo geral, esse foi o sistema Chozets, que trouxe metal para os Beyblades Burst e também trouxe mecânicas muito variadas, interessantes e únicas, além, é claro, da diferença das alturas dos drivers e das peças Dash, com atualizações, reforço nas travas para que não ecloda e o início dos subsistemas oficialmente falando, considerando o Despertar Turbo, conhecido aqui no Brasil, mas em japonês o nome é Chozets Kakusei. Sendo assim, o sistema foi muito bem-vindo pelos fãs, porque a palavra metal acaba vendendo bastante, mas lembrem-se, metal não é tudo em Beyblade, afinal de contas é um fator limitador muito forte e as mecânicas aqui todas são aplicadas de forma exclusiva nas partes plásticas, com molas, borrachas e outros elementos que fazem com que tenham peças móveis dentro dos layers para que tudo isso funcione de acordo. O que o metal faz de fato em Beyblade Burst Chozets é aumentar o peso e aumentar os impactos de certa maneira, graças aos designs mais agressivos revestidos com a parte plástica. Beyblade Burst Chozets trouxe uma dinâmica muito mais agressiva para o jogo e trouxe mecânicas muito bem-vindas. Contudo, com tantas peças assim dificultando o Burst Finish, embora seja um pouco controverso, as pessoas começaram a achar que Beyblade Burst ia por um caminho de não eclosões, até que a gente teve a notícia do sistema Gachinko, que será o próximo abordado no próximo episódio da série de sistemas de Beyblade Burst aqui no canal. Espero que você tenha curtido bastante, aprendido um pouquinho mais a respeito das principais características do sistema Chozets, e a gente se vê numa próxima. Não esquece de deixar um gostei aí se você tem curtido esse conteúdo especial aqui do canal, e também se inscreve porque tem vídeos todos os dias. Aproveita para comentar também aí embaixo o que é que você achou dessas informações, se foram úteis, se você curtiu, e a gente se vê numa próxima. Até lá!